Pessoal, no Bofado Cast de hoje a gente vai conversar com o Carlos e com o Saulo sobre um assunto que o Saulo levantou que é bem polêmico, que é coleção digital, porque na definição do vídeo, quando eu falei coleção, tinha uma palavrinha lá, objeto, e objeto leva a coisa física. Então vamos falar um pouquinho do que é a coleção hoje e expandir um pouquinho mais esse horizonte. E com vocês, os nossos convidados. Olá, eu sou o Carlos, eu sou colecionador de cartuchos de MSX, né? E colecionador também de Game Watch, os portáteis da Nintendo, não os novos, os antigos. Basicamente são essas as minhas duas coleções principais. E aí, gente, sou o Saulo, né? Vocês devem me conhecer. Eu tenho um amontoado de videogames aqui. Geralmente eu coleciono o que eu gosto de jogar. Já tive mais coisas, daí eu fui me desfazendo e hoje eu foquei mais no que eu gosto de jogar mesmo. Tem uma coleção grande de clones, né? Falcon Soft tá aqui para provar. Isso aí. Vamos falar um pouquinho de coleção de coisas que não existem de verdade, né? Quem não me conhece, chegou hoje de paraquedas no canal, eu sou PV, então você pode ver outros vídeos do canal aqui, inclusive o vídeo que eu falo de coleção, que vai estar o link na descrição e vai ter no final do vídeo o link para chegar lá. O ponto que o Saulo levantou que é importante falar é coleção na definição do dicionário, então não sou eu que estou cagando uma regra para vocês aqui, mas o dicionário fala que é um grupo de objetos relacionados. Mas só que a gente coleciona jogo em outros formatos fazem anos. A gente grava ele em disquete, a gente gravava jogo que baixava na internet num pendrive, a gente tinha ROM que baixava, e hoje mesmo você pode comprar jogo original, sem DRM, que você baixa no teu computador, mas não tem um disco, um cartucho envolvido. Isso é uma coleção? Não acho que seja presunção nossa querer mudar o dicionário, porque sinceramente eu acho que você não precisa de um objeto físico para você ter uma coleção. Na verdade, eu acho que a definição de coleção devia ser uma coisa muito mais ampla. O que determina exatamente se você coleciona uma coisa ou não, geralmente é você. Coleção é muito pessoal. Nós, às vezes, encontramos pessoas com gostos similares aos nossos e podemos dizer que a gente coleciona a mesma coisa, mas nem aí eu acho que cabe uma regra. Cada um coleciona do seu jeito. Então, nesse sentido, não tem a necessidade. Eu não posso chegar e falar assim: ah, não, o cara coleciona jogo digital. Aí a pessoa fala comigo assim: ah, mas tá errado, ele não pode fazer isso. O jogo não é realmente dele. Se a loja remover o jogo, ele perde o acesso, não consegue baixar de novo. Mas o jogo físico, se estragar, a loja também não vai me dar outro. Pra mim, é coleção, cara. Coleção é o que você quiser colecionar. E o mais importante, Saulo, você levantou um ponto de que o jogo não é uma coisa física, mas o jogo ele está em alguma coisa física. Você baixou ele no teu computador, o teu HD é uma coisa física. Você pode pegar aquele HD, colocar no teu computador e continuar jogando. Por mais que diga, não está no HD, está na nuvem. Mas existe um computador que roda isso. Então aquele negócio, tá na nuvem. A nuvem, na verdade, é o computador de outra pessoa que você usa. Então não tem como fugir disso. O Saulo disse tudo, concordo integralmente com ele. Não precisa haver o aspecto físico se a gente quiser dizer que tem uma coleção. Tá? Eu tenho coleção, o que eu tenho aqui no meu computador, além de cartucho físico de MSX e Game Watch físico também, eu tenho aqui tanto no meu computador de trabalho como no meu computador pessoal, eu tenho 17 não, 70 e poucos gigas de ROM de MAME. É uma coleção. Tu abre lá no MAME, vai aparecer lá 4 mil e poucos jogos disponíveis. É uma coleção do mesmo modo. É uma coleção que baixou-se, está armazenada, tenho acesso a ela. Então, não precisa ser físico para dizer que é coleção. A partir do momento que aparecer lá um conjunto de ROMs às quais eu tenho acesso para jogar via emulador, estou considerando coleção, assim como eu também acho coleção, que nem, por exemplo, no Xbox dos meus filhos, eles têm lá alguns jogos que eles baixaram, que eles compraram, está armazenado no videogame, é coleção de jogo deles. Eles têm lá Roblox, eles têm lá Minecraft. Inclusive, isso que o Saulo falou é interessante, porque o Minecraft, os guris, eles tinham em disco físico. O primeiro Minecraft que eles tiveram foi jogo físico, disco, né? O DVD físico. Sei lá eu o que eles fizeram com o DVD. Sumiu, o jogo desapareceu. E aí, como o jogo precisa do DVD para rodar,
eles não tinham mais acesso, porque o DVD, sei lá onde é que eles enfiaram. Aí o que eu fiz? Eu comprei a versão digital, baixei da loja da Microsoft, e aí eles passaram de novo, sem a necessidade do jogo físico, e eu considero que faz parte da coleção deles igual, assim como o Roblox, o Rocket League, que são os jogos que eles têm na coleçãozinha deles. No PC deles, eles puxam os jogos da Steam também. Então eles têm aqueles Five Nights at Freddy's, aquele jogo de terror, tem 1, 2, 3, 4. Eles têm na coleção deles da Steam. Eles acessam, eles vão pegar o joguinho deles lá, jogar e deu. Coleção igual, muito embora seja intangível, digamos assim. Muda Então, o endereço, né? Você tá falando aí, é exatamente a mesma coisa aqui em casa. A mesma coisa, tá vendo? Então, é coleção, é válido, não precisa ser físico para considerar coleção. A palavra no dicionário tá lá bem definida, mas eu acho que a gente deve dar à palavra do dicionário novas interpretações de acordo com os tempos modernos. Se hoje em dia tudo é etéreo, é por meio de software, fica armazenado na nuvem, enquanto me for garantido o acesso a essas coisas, é coleção. Como o Saulo falou, dá uma louca na loja, a loja tira do ar. É um risco que se corre, né? Mas assim, várias coisas podem acontecer, né? O nosso GPS que a gente usa é satélite gringo. O dia que dá uma louca nos gringos, eles tirarem o satélite do ar, a gente não tem mais acesso ao GPS, é a mesma coisa. Então, eu acho que coleção pode ser item não físico também. E outra coisa, Cássio, que você mencionou aí, se falou de jogo digital, o Xbox novo que tá para sair agora, o novo Series X, ele já não vai ter drive. Que o Series X ele tinha drive, ele era mais caro que o S por causa disso. E agora o Series X novo não vai ter mais drive, vai ser só download, porque a Microsoft está apostando não só na venda digital, como no Game Pass. Então significa que você hoje vai comprar um videogame, e claro, a Microsoft vai fazer isso porque ela não veio no Japão. No Japão você tem que ter físico para o mercado de segunda mão por enquanto, não sei até quando, mas no mercado norte-americano tá aí, vai ser só digital. Não tem, o futuro é esse para eles. Hoje a gente já tem um fenômeno que no começo era bizarro, mas agora as pessoas já estão até acostumando, que é você comprar o físico e você abrir e lá dentro tem um código de download, não tem o jogo. Tem isso. Eu já vi isso em algum, legal. se eu não me engano, no Switch teve uns jogos que vieram Tem assim. vários. Não tem o jogo dentro, tem um código de download. Você compra a caixa para ter a caixa. Mas dentro tem um código de download. Então assim, eu me lembro que quando saiu o Xbox One, que a Microsoft veio com aquele papo de que não teria drive, e que deu uma repercussão negativa absurda e ela teve que voltar atrás. Não, na verdade não é que ia ter drive, que ia ter drive, mas o disco ia ter um Isso. serial que só batia daí com um console. Com console, pois é. E aí eu falei assim, gente, não vai ser nessa geração. Talvez não seja na próxima. Mas não vai mais ter disco nenhum, vai ser tudo download. Aí falaram comigo assim, não vai, o mercado não vai aceitar, o mercado não vai tolerar. Aí nessa geração a gente já teve o Series S sem drive, agora vai ter o X sem drive e já O temos uma PlayStation versão, 5 sem já drive temos uma também. versão de PlayStation 5 sem drive, ou seja, nessa geração estamos mantendo um pouquinho do físico, sabe, do colecionismo, vamos dizer assim. A gente fez um esforço louco lá no Softstar para ter a versão física, mas ela assim, ela nem trouxe retorno, o retorno vem mesmo é da digital. A física foi só para agradar aquele grupinho pequeno de amigos que ainda quer o físico e que vai começar a acabar com a gente, porque os nossos filhos, né, que é o que a gente estava falando mais cedo aqui, já não ligam tanto para isso. O Luca pouco se importa se o Minecraft dele é caixa ou download, não tá nem aí. Talvez esse hábito de colecionar, de guardar, de ter essas estantes bonitas que a gente tem atrás com as coisinhas aí, isso talvez vá morrer com a nossa geração. No máximo uma acima da nossa. Não, se não com a nossa, mas digamos assim, os meus filhos ainda têm coisa física. Talvez a geração um pouquinho antes, a geração dos millennials, os mais velhos, mas os mais novos, quer dizer, eles vão ter coisas físicas ainda. Mas a partir do momento que daqui a uns 5 anos, eu vou dizer, a geração beta já não vai estar colecionando o jogo físico. Sim, é a mesma coisa. Os meus pequenos também, eles não estão nem aí. Se o jogo é físico ou se o jogo é download. Eles têm lá aquele Pro Evolution Soccer lá, da Konami. Eles têm em disco porque calhou de eu comprar em disco. Mas às vezes eles acabam jogando um outro jogo de futebol, que eu esqueci o nome, que é o da Electronic Arts, O FIFA. que é baixado.
Isso, eles baixaram pro videogame e eles jogam indistintamente. Quando eles estão com o saco, eles jogam o FIFA. Quando eles estão no jeito, eles jogam o disco físico do Pro Evolution Soccer. Também nem estão aí. Às vezes eu brigo com eles porque eles deixam o disco largado de qualquer jeito, em cima da cama, em cima do sofá. Pô, toma cuidado com isso, eu falo pra eles, né? Tão E nem vou te aí. falar, essa geração eu não comprei, né? O Xbox não faz sentido pra mim porque eu jogo no PC e os jogos estão todos aqui. E o PlayStation eu não comprei. Nessa geração, eu não sei o que é ter disco. Eu tenho um disco de PlayStation 5 aqui que é o Softstar, porque eu tenho que ter, tá lacrado, e é isso. E da geração passada, o meu PlayStation 4, eu ainda tenho aí uns 10 ou 12 jogos em disco, mas que foram jogos que eu só comprei em disco porque tava mais barato do que o digital. Jogo que eu comprei usado, eu conheço muita gente, não sei se aí o PV tem muito isso, mas assim, eu tenho amigos que compram o jogo no lançamento, platina e bota pra vender. Ah, Então, mercado norte-americano faz muito disso. Você então compra o exatamente. jogo Então físico e vende. Vai os na jogos, GameStop e troca para outro jogo. os jogos exclusivos do PlayStation 4, que hoje já nem são exclusivos mais, porque a maioria já saiu pra PC, mas tenho quase todos aqui nesse esquema, sem pressa. Tipo, saiu o Homem-Aranha, você vai pegar? Não. Espera, espero, espero. Algum amigo meu terminou, falou assim, quero mais isso aqui não, tô vendendo barato aqui, então manda pra cá. Então, assim, eu só tive em disco por causa disso. E não só isso, tem também a questão da venda em oferta. Por causa que muitas vezes o lojista, seja ele um lojista online ou mesmo um lojista físico, ele faz promoções que são melhores em videogame do que o preço online. Eu me lembro que teve aqui uma vez no Natal que eu fui na GameStop e tinha o God of War do PlayStation 4, já não era um jogo lançamento, mas tava $10. O meu God of War eu comprei, se eu não me engano, nas Casas Bahia. E tá uma promoção louca assim de tipo do jogo tá custando 40, R$ 50. E não Mais só isso, barato Paulo. que o digital. Comprei novo, Exato. novo. Por causa que esse God of War que eu paguei $10, ele tava 20 na digital. Eu queria comprar o The Last of Us, o download dele do primeiro para jogar a história da Ellie. Custava $15 o download, só desse DLC pro PlayStation 3. Aí no mesmo dia que eu comprei esse God of War, tava na GameStop para vender por $10 o The Last of Us do PlayStation 4 com o jogo completo mais a DLC. Eu falei, que eu não vou comprar o DLC. A grande maioria do público de jogos em geral não liga aonde ele vai jogar. Ele não é um colecionador. Ele não é um E não colecionador, liga às vezes de esperar um né? pouco para comprar mais O tarde. cara não é um colecionador. Ele compra aquele produto, ele joga e depois que ele enjoou daquilo, ele vende. Então, assim, tendência é que isso aumente cada vez mais. E em algum momento, as empresas vão se sentir seguras para falar, assim, olha, meu próximo videogame não vai ter drive de nada. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esse é um problema pelo qual, por exemplo, a Nintendo e a Sony vão ter que passar pelo menos mais uma geração ainda fazendo videogame com mídia física. Porque no mercado O japonês japonês é importante. você não escapa. Tipo assim, o pessoal não tem ideia, mas você vai em Akihabara, você vai em qualquer lugar no Japão que tenha jogo de videogame vendendo, vai ter uma Big Soft, vai ter uma Softmap vendendo o jogo novo, lacrado, bonitinho no pacotinho. O resto é tudo loja que vende usado. Então você compra o jogo hoje, você joga, cansa, enjoa, você vai na lojinha de usado, vai numa hard off, uma book off, vai na Surugaia, você dá o teu jogo, o cara te dá um valor e te paga em dinheiro. Aí você pode comprar outro jogo usado. Então tem um mercado forte, tem muita gente que compra jogo usado. Pra falar a verdade, tem jogo que eu não vi em loja lá, mas eu comprei na loja do usado. O Japão é um lugar esquisito, né? Assim, é muita tecnologia de um lado e muito tradicionalismo do outro, assim. Os caras devem Era comprar jogo isso no que eu ia cheque lá, né? É isso que eu ia abrir a boca para dizer. É um aspecto cultural interessantíssimo esse de ser um lugar tão tecnológico e que ainda está aferrado a tradições como essa da troca, da manipulação, do pegar, do tocar a mídia física, que é uma coisa que aqui no Ocidente isso A já meio que loja já de está em jogos lá desuso. deve aceitar cheque. Tipo, Olha, na verdade, dependendo da loja que você for, só aceita dinheiro. Isso é outra coisa. E eles usam muito dinheiro lá. É super curioso. Você vai em restaurante e a maior parte é dinheiro. Também vou falar, cara, leve dinheiro lá porque você não tem lugar que não aceita
cartão. A maior parte das lojas grandes tem cartão de crédito, é porque vai muito turista lá. Se vai na Super Potatoes, vão aceitar cartão de crédito, claro. Mas agora você vai na lojinha pequenininha, aquela que eu coloquei na Clube MSX, que eu passei procurando um tempão, a Game Friends, que tinha uma escadinha que subia e tinha todos os negócios de prostituição lá com as mulheres vestidas de colegial, que daí o pessoal fica assim, o Gaidin vai entrar ou não vai? Porque eu passei umas 3 vezes na frente e a loja ficava lá. Eu vi no mapa, mas pô, cadê a loja? Cadê? Deram um predinho, daí tinha uma plaquinha pequenininha. Ah, Game Friends. Daí eu falei, caramba, é aqui. Daí, tipo, já que eu passei tanto aqui, o pessoal tá pensando mal de mim, vai lá, sobe, compra o jogo e desce, né? Rapidão, né? Ponto que você falou, Saulo, que deve mudar isso, o momento que eles também conseguirem resolver a questão da posse, digamos assim, que eles permitirem, você pode revender o teu jogo, se eles fizessem isso, cara, eu acho que o mercado mudava da noite pro dia, pro digital. Porque um dos pontos de defesa pro físico é você ter a posse. Eu quero dar para você um jogo, eu posso pegar, tá aqui, leva o jogo. Não, hoje o Steam ele já faz um pouco isso, né? O Steam não permite que você venda jogo, mas ele tem o mercado de venda de itens, de venda de figurinha, dessas coisas todas. Isso aí até é um ótimo exemplo pra gente falar de coleção, né? A coleção de figurinha do Steam, ela é um item que não existe, é uma figurinha que tem na sua conta e que à medida que você vai jogando os jogos, você vai desbloqueando figurinhas e cada jogo tem um set de figurinhas que você quer completar. Só que quando você ganha aleatório. Aí tem a opção lá de trocar com um amigo. Eu posso ver no teu inventário se você tem uma repetida que eu não tenho e oferecer uma proposta de troca para você. E tem a opção de você comprar no mercado e vender no mercado. O Steam ele ganha X% cada venda de um item que não existe físico, que ele criou, tá no servidor só. Isso aí, para no futuro se transformar numa venda de jogos onde a empresa ganha uma parte nisso aí, é possível. Eu não acho impossível, não. E não é só possível, Saulo. Dá de volta para a Sony ou para Nintendo, para Microsoft, o controle do mercado de usado. Dá para isso, por causa que hoje você vende um jogo físico, a Sony ganha um dinheiro, a Microsoft ganha um dinheiro, a Nintendo ganha dinheiro, Steam ganha dinheiro, todo mundo ganha um dinheiro quando vende o jogo. E um jogo físico, eles ganham o dinheiro da venda, o lojista ganha o seu, mas quando você vende ele de volta para outra pessoa, ficou todo mundo de fora. Ninguém participa mais disso. É entre pessoas físicas e o lojista. Imagine a oportunidade de negócio para uma empresa como a Microsoft ou a Sony de dizer, olha, eu vou aceitar que o cara venda o jogo usado por um preço com um pouco de desconto, aí o cara não pode vender os DLC, põe umas regras meio maluca lá, mas tira um pedaço do dinheiro para eles. Eu acho interessante essa discussão, porque principalmente isso está relacionado ao conceito que a gente tem de posse, né? A gente precisa muitas vezes ter a coisa física na mão para dizer que é nossa. Eu acho que num mundo como hoje, em que há uma necessidade da gente minimizar até mesmo a produção de coisas que empregam plástico, então o acúmulo de caixa, o acúmulo de papel, manual, essas coisas todas, que está um movimento meio crítico, né, no uso de recursos aí para a produção dessas coisas, que a gente tem que dar uma pensada, uma repensada nesse tipo de coisa. Digital ele vem, é uma boa solução, é uma solução bem-vinda, é uma alternativa bem-vinda a esse tipo de coisa. Eu acho que a posse de um item intangível, no caso um jogo que está armazenado no nosso HD, eu penso que pode ser considerado perfeitamente, sim, posse também. Muito embora eu fique pensando no seguinte, tá, comprei, paguei, fui lá, dei download, armazenei no meu videogame, o jogo é meu. Vou trocar de videogame. Vou pegar um melhor, o jogo está vinculado à minha conta, o serviço me garante que eu vá trocar de videogame, mantendo a conta, eu tenha direito a dar download novamente dessas coisas que eu comprei, então eu não vejo problema nenhum em considerar como posse também um software como um jogo. Agora, vejam, por exemplo, no caso da Steam, já aconteceu de o meu guri comprar lá o Five Nights at Freddy's,
na Steam. Aí o notebook deu pau, porque os guri, eles vivem fuçando em tranqueira na internet, no navegador, enche o computador de vírus. Aí eu já tive que reformatar, instalar de novo o Windows, instalar a Steam. Eu tive que comprar o jogo de novo, porque vinculou a conta, porque não aparecia o jogo para eles de novo. Estranho isso. Eu ia justamente dar o exemplo do Steam ser bom, porque, tipo, eu tenho a minha conta no Steam há mais não sei nem te dizer há quantos anos, assim, que eu tenho minha conta no Steam, assim. Antes do Xbox 360. E todos os jogos que eu tenho lá continuam lá, assim. Eu tenho conta no Steam desde que saiu Half-Life 2, e isso foi final de 2004, então eu tenho quase 20 anos de conta de Steam, e o Half-Life 2 está lá ainda, eu posso baixar ele no meu PC e jogar. A vantagem, né, dessas lojas do PC é que o PC é uma plataforma que ela evolui. O meu computador hoje não tem nada a ver com o de 2004, né? Não tem nenhum parafuso do de 2004 mais, mas os jogos continuam meus aqui, eu continuo podendo usar. E eles muitos jogos recompilam, porque tem jogo que realmente não rodava no Windows XP, não roda no Windows 10, por causa que eles salvavam no diretório do sistema os arquivos, mas daí você recompila ele para o Windows novo e funciona. O problema talvez aí seja plataformas como, por exemplo, o PlayStation 3, o Wii, o Wii U, o 3DS, ou mesmo o Xbox original, que tinha jogo para download no Xbox original já. Eram poucos, mas tinham. As lojas saíram do ar. No caso do Wii U, do Wii, do 3DS, e você não pode rebaixar o jogo. O PlayStation 3, a hora que a Sony puxar o fio da tomada, não tem como pegar o jogo de volta e nem roda no PlayStation 4, o que é pior. O interessante é que no caso do 3DS que eu tenho aqui, eu comprei os jogos, comprei vários jogos, jogo físico, eu tenho 2, que são aqueles cartuchos que emulam o Game Watch, que eu fiz questão de ter esses para físicos, né? Mas o resto dos jogos eu baixei tudo e tá tudo guardado no cartão SD. Inclusive eu já tirei o cartão SD, botei no PC e tava tudo lá. Então, quer dizer, se você precisar de alguma maneira reformatar ou reinicializar o 3DS, os jogos estão todos lá E aí agora guardadinhos, né? vamos então filosofar. Bora. Vamos Opa, filosofar. Você foi na loja da Nintendo, baixou o jogo para o cartão SD e ele está lá. Aí vamos fazer vamos traçar um paralelo aí. O PV foi na loja, comprou um DVDzinho, um Blu-ray de PlayStation 5 físico. Softstar, comprem, galera. Softstar, isso aí. Tá na promoção no Shmup Fest lá no Steam. Você comprou o físico. Aí você vai falar assim: ah, cara, mas o digital é pior porque a Nintendo fechou a loja e você nunca mais vai conseguir baixar se você perder o jogo que tá nesse SD aí. Beleza? E se o CD do PV arranhar, a loja vai dar outro pra ele? Não vai? É a mesma coisa. pior, Saulo. E se o fungo comer o disco, como eu já tive disco meu comido por fungo? Então não foi nem questão de descuido, foi questão que o fungo comeu o disco. É mais ou menos a mesma coisa. Imagina o seguinte: se a gente pudesse, na época do Famicom Disk System, tinha isso, né? Imagina o seguinte: você chegar numa loja e falar assim: eu quero um God of War Ragnarok do PlayStation 5. Aí a atendente pega um jogo virgem, bota numa máquina, transfere os dados para aquele disco e te entrega. Você comprar digital é mais ou menos a mesma coisa. Você entra numa loja onde eles te dão o código daquilo e você armazena em algum lugar. No teu SSD, no teu HD, no teu SD. Essa ilusão que o pessoal tem, o jogo físico, o jogo digital não é seu. Você está só alugando ele enquanto a loja existe. Não, não. Se eu pegar ali no armário ali o meu 360, os jogos que estão baixados no HD, eles estão ali e funcionam até hoje. Independente da Microsoft fechar a loja ou não, eles estão ali e funcionam até hoje. Ah, você não vai conseguir baixar mais quando a loja fechar. Beleza, não vou. Mas quem compra a mídia física também não consegue mais. Eu não tenho como voltar na Mesbla hoje e falar com ela: me dá outro Pitfall de Atari. Não dá. E aliás, é isso que Né? causa escassez de jogo físico. Porque tem jogo que fica caro, sei lá, pega o Chrono Trigger do Super Nintendo, que o pessoal hoje chega a pagar $1.000 numa cópia completa dele. O jogo chegou a esse preço porque se você quer comprar a versão do Super Nintendo, você tem que comprar a física, porque não existe uma versão de download para Super Nintendo. E é o preço que chegou, por causa que é um jogo que teve pouca tiragem e tem uma alta procura. Mas agora, se existisse o jogo para todo mundo, não tem limite, não tem escassez,
o jogo não fica esse Não é preço. raro mais, exatamente. O que muita gente não gosta de coisa digital, vai dizer talvez que isso aqui não seja uma coleção, não é pelo fato de ser ou não uma coleção ao ver deles. Na opinião de muita gente, aquilo não é uma coleção porque eles deixaram de ser especiais, porque compraram o jogo no lançamento pelo preço cheio, pagaram para garantir que tem sua cópia, e em um dado momento o jogo saiu de venda da loja. Jogo de PlayStation 3 digital você pode ainda hoje comprar na loja da Sony, jogo que tem quase 16, 17 anos de mercado, não compra mais físico, mas você compra na loja. E idem para PSP, que é um videogame de 2005. Então você veja, você consegue comprar. O digital ele acaba com a escassez. Half-Life 2, não precisa comprar ele físico, você tem digital. Acabou a escassez, os jogos não ficam mais raros. Essa é uma tendência que vai ficar restrita ao colecionismo. Preços altos, a gente estava discutindo lá a respeito do X68.000 a 17 mil reais. Mas por quê? Porque isso faz parte de uma época em que o físico mandava. Hoje, nas novas gerações que não se importam mais com isso e nem o mercado liga mais para o físico, é uma excelente ideia essa de não haver mais preços extorsivos porque não há mais escassez. A coisa democratiza, todo mundo compra igual. Aí vai ficar apenas na história de lançamento, quando o lançamento, pelo fato de ser novidade, o preço é alto. Tudo bem, pode ser alto, mas não vai ser aquela coisa abusiva de custar um carro. Nunca mais isso vai acontecer. Porque existe jogo digital raro, né? A verdade é que existe. Por exemplo, se eu não me engano, no Xbox 360, Double Dragon, do Live Arcade, que depois de uns anos, por questões de licenciamento, ele teve que ser removido da loja. Então, o que aconteceu? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprava mais. Mas quem comprou tinha direito de fazer o redownload do jogo. Eu nem sei se tá assim até hoje. Mas, por exemplo, eu tinha um jogo. 2 é a mesma coisa, Afterburn e Climax aconteceu isso também. Então são jogos que, entre aspas, acabaram ficando raros. Porque se você quiser ter ele hoje, você não consegue. Mas quem teve na época, manteve, Tem um caso mais ridículo que ia ser. Você lembra daquele demo do jogo de horror do Hideo Kojima com o Guillermo Del Toro, o PT, que era para ser um reboot do Silent Hill? O jogo foi cancelado, mas o demo dele virou raro, porque ele, além de ser, digamos assim, inovador, sei lá, não gostei tanto do jogo assim, porque ele forçava a barra, mas ele era um jogo que era um joguinho legal, tinha bem produzido, tinha uma história completa nele mesmo, para dar um teaser do que seria o novo Silent Hill. E quando cancelou o projeto, eles tiraram o demo do PT da loja do PlayStation. Aí tinha gente aqui fora vendendo o PlayStation 4 pelo triplo do preço do que valia o usado, porque tinha o PT junto. Nós temos uma versão brasileira desse fato aí, que é o Zibo, né? O videogame da Tectoy aqui. O Zibo é um videogame que não tinha mídia física nenhuma, era só digital. Aí a gente falando que isso é o futuro, o Brasil se adiantou. O Brasil já fez isso aí. O Zibo ele não tinha mídia física, era só digital. E ele não precisava de internet para você baixar, porque o próprio console já tinha ele tinha internet, só que era internet via celular. Via celular, exatamente. O console tinha um chip de celular nele com um plano de dados só para download de jogo. Você não precisava ter internet nele, mas você conseguia acessar a loja e fazer os downloads, a coisa toda. O que acontece? O Zibo deu muito errado, a Tectoy tirou tudo do ar, e hoje, quem tem o aparelho com os jogos baixados, tem. Quem não tem, não consegue colocar mais. Até, se eu não me engano, existe JTAG para ele lá, que você consegue instalar jogos de forma pirata, né, por fora, mas é difícil de fazer, pode brincar o aparelho, o pessoal não gosta de mexer com isso. E ficou, entre aspas, mais caro você comprar um aparelho desse cheio de jogos, porque você não tem como colocar jogo nele, tirar jogo dele. Nossa, que coisa. E pô, ele é legal, cara. Ele tem uns ports da Data East. Direto do arcade que saíram pra ele e tudo mais, assim. Nossa, ele não é totalmente. Ele não é totalmente horrível, não. E todo mundo só fala daquele raio do Double Dragon dele. Que não é bom, que não é bom. Eu não sei de onde que o pessoal tira que aquele jogo é bom, mas tudo bem.
O Dragon Ninja tem? Não lembro se tem. Eu lembro que tinha o Joey Mac, né? O Caveman Ninja. Eu não lembro quais são os outros, não. Mas eu sei que eles fizeram alguma parceria com quem detinha lá os direitos da Data East na época e saiu um monte de porte de arcade pra ele. Provavelmente um emuladorzinho por trás rodando, mas assim, um emulador adaptado pra ele mesmo, que você apertava um botão lá, aparecia um menuzinho pra você mexer nas configurações, pra você mudar dificuldade, crédito, assim. Foi um negocinho bem feito, assim. Como eu disse, não é de todo ruim, não. Oh, interessante. E o interessante também é que isso, você vê, é meio que uma exceção, né? O Zibo em si, que eu cheguei a ver que ele existiu também, mas não sabia que ele tinha dado tão errado assim. Mas isso é meio que uma exceção no que seria a tendência para a gente trabalhar com o digital hoje, né? Que seria a democratização, o amplo acesso. Os caras Seria meio que uma Os exceção, caras né? apostaram no digital muito antes de todo mundo. Não tinha como dar Sim, certo. eles estavam anos adiantados. Não tinha como dar certo. E o mais curioso de ter Interessante falado isso. de coleção, a gente compra jogo. Eu não sei se a próxima geração talvez nem vá comprar jogo. Porque existe a ideia muito forte como no Game Pass. Eu até hoje não sei como é que o serviço vai se manter, por causa que ele é um serviço caro para desenvolver, Vai se para você manter manter porque o. a Microsoft tem dinheiro infinito, né? Sim, exato, mas um dia a Microsoft, se ela conseguir quebrar a Sony e a Nintendo, ela vai querer ganhar dinheiro. Aí é que aqueles 70 bilhões de dólares que estão pagando a Activision vai ter que voltar de alguma forma pro bolso deles, que eles não vão pagar isso de graça. Porque o Game Pass eu acho que ele é muito barato pelo que ele Sim, oferece. sim. Como o Netflix ele passou por um aumento de preço, a Disney Plus está tendo que aumentar o preço e também evitar compartilhamento de senha porque não está pagando a conta, aquele precinho camarada deles, eventualmente vai aumentar o preço. Mas digamos, um dia vai chegar numa uma conta que vai fechar. Dinheiro que entra, paga os jogos desenvolvidos, todo mundo fica feliz no final do dia e provavelmente não vai ter mais jogo vendido. Eu assisto anime, eu assino Crunchyroll, não compro mais DVD como eu comprava antigamente. Eu compro um ou outro porque é o meu diretor favorito. Eu compro os do Makoto Shinkai, mas é esse o que eu compro. O resto, vou lá e assisto e acabou, passo pro próximo quando termina. E o jogo talvez a gente acabe com essa ideia da coleção também, porque você vai ter como uma biblioteca de acesso. Você vai lá, paga o teu Game Pass, paga o teu PlayStation Plus e joga. Aí, ó, pra matar a nossa curiosidade do Zibo lá que a gente falou, da Data East, ó. Bad Dudes vs Dragon Ninja, Heavy Barrel, Treat Hope, Karnov's Revenge, Caveman Ninja, bastante coisa, cara. E foi lançado em 2009. Os caras fizeram um videogame em 2009 sem mídia física. Bastante tempo já, imagine. Deu muito errado. Mas não foi só por causa disso, não. Pois é, a que você atribui, Saulo, o não ter dado certo? O troço era muito defasado, era um hardware de celular da Qualcomm, bem fraco, bem fraco. Assim, a gente tá falando de jogos de fliperama aqui porque é emulação, mas assim, os jogos pra ele mesmo é complicado. Ele teve uma versão do Resident Evil 4, né? Que já tinha saído pro GameCube, já tinha saído pro PlayStation 2 e que era assim, tipo o Mortal Kombat novo no Switch, agora que tá todo mundo zoando, era uma coisa tipo aquilo. Coitado, o troço nasceu com um hardware muito defasado, e isso eles sabiam. O objetivo deles era lançar uma parada para um público de poder aquisitivo menor mesmo. Eles queriam isso. Eles queriam um produto barato. Mas, assim, foi muito pra frente. Os jogos não eram tão É que o atrativos. problema de você querer fazer uma coisa para um público de menor poder aquisitivo, você tem que considerar o que o público quer também. Porque naquela época que eles lançaram o Zibo, você ia na feirinha, você comprava PlayStation 2 ou DVD a R$ 5, Exatamente. R$ 2. Você se esforçava, você suava sangue pra comprar o console, mas na feirinha o jogo era 3 por 10. Um é 5, 3 é E 10. olha, eu não Não sei tem não, por como. causa que em 2009 já tá o PlayStation 3 no mercado. Então o PlayStation 2 já estava um preço muito mais baixo. Tenho valores para comparar, mas eu não acredito que o Zibo fosse tão mais barato que um PlayStation Não, 2. E o PlayStation 2 tinha uma biblioteca imbatível. foi um projeto com muitos problemas. E sem falar que você tá tentando entrar na guerra dos consoles, né? Quem é você na fila do pão? Não é fácil, né? Quem Você tá indo é? contra a Sony, Microsoft e Sony, Nintendo. Microsoft e Nintendo, você chega lá e fala assim, opa, e aí galera? Cheguei, né? Não funciona muito bem, né?
E o engraçado é que tinha aquela percepção no mercado brasileiro que, a Tectoy está voltando. Da gente, tipo assim, oi, quem Tem que é até, na Tectoy verdade, você mesmo? sabe que tem até hoje, né? Isso é um puta de um fenômeno. A Tem. Tectoy ela é tão querida no Brasil que se a Tectoy fala que vai lançar qualquer coisa, vira notícia entre o pessoal mais nerd. A Tectoy vai voltar, vai fazer isso, o pessoal fica maluco. É A comunidade do impressionante. Mega Drive. É impressionante, cara. É impressionante. Assim, a Tectoy falou que vai lançar alguma coisa, dá assunto. Dá assunto. O pessoal fica louco. Mas voltando àquele assunto lá do Game Pass, PlayStation Plus e outros serviços, como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês que, porque no Brasil eu acredito que está indo muito mais forte que aqui fora pela questão do custo-benefício que isso oferece. Eu acho legal, mas isso não iria na linha de ser um. É um aluguel. É um aluguel, mas a questão é, será que eles não vão querer só que a gente alugue daqui para frente? Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Eu, por exemplo, eu nem pago o Office mais. Eu pago 1 TB de OneDrive. O Office eles me dão. Eu hoje, você chega pra mim e fala assim: "Ah, você é muito engraçado que às vezes no trabalho o pessoal chega assim: "Ah, Saulo, você tem aí a instalação do Office pirata pra me arrumar?" Eu falo, não. Pô, mas você trabalha com computador e você não tem um Office pirata? Eu falei, não, o meu é original. Eu nunca mais me preocupei em ter o pirata. Ah, você é rico, você colocou o Office original. Eu falei, não, eu preciso ter um serviço de nuvem aqui, porque eu tenho muito arquivo de trabalho meu importante. Eu assinei o OneDrive e ele me dá o Office. Pra É, que eu eu vou estou comprar? nessa situação. Eu quero uma hora. É, Ou vou pagar pelo Office 365. Por mais que eu possa instalar o Office, eu não uso. Eu uso o LibreOffice em casa. Nunca precisei do Office em si. Mas o preço do 1 TB de dado da Microsoft no plano família é é sensacional. sensacional e tem uma coisa que às vezes o pessoal fala assim: ah, mas você, eu uso Google, eu uso não sei qual, eu uso não sei qual. Eu falei, cara, eu tenho por mim que o da Microsoft me dá mais segurança. Por quê? Porque não vai acabar amanhã. Claro que pode, né? A gente não pode prever, mas assim, entre ele e o de outras empresas menores, eu acho que ele é o que tem menos chance de acabar amanhã. Então é um serviço que eu prefiro assinar por conta disso. E eu acho que vai para esse tipo, eu acho que vai nessa direção. Assim como está havendo o movimento de você alugar software para rodar em nuvem, eu acho que vai Mesma coisa. acontecer a Gente, mesma o coisa. Photoshop, O Game o Pass vai ser a mesma Photoshop coisa. hoje em dia é aluguel. Não tem mais Photoshop para comprar. Eu tô com o meu Photoshop velhinho aqui e vou morrer com ele, porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel que é caro e eu vou ficar usando o velho pro resto da vida. O Corel Não, também, né? o Corel ainda é pago. O Photoshop, o pacote da Adobe todo já é no aluguel. AutoCAD, todas as versões de AutoCAD também já são tudo por aluguel. Quem quiser usar sem aluguel tem que ficar usando o AutoCAD velho lá para sempre. Então, assim, isso tá virando um padrão. Isso tá virando um padrão. Daqui a É pouco, você vender serviço. daqui a pouco a Microsoft vai alugar o sistema operacional. Fala assim, olha só, não vendo mais Windows, tem que Não, pagar. na verdade, eu não acho que a Microsoft vai alugar o sistema operacional. Ela vai dar o sistema operacional, porque daí você vai ser compelido a pagar os serviços dela. E praticamente hoje o Windows está isso. Você não tem um custo alto. Eles vendem em caixinha, mas a versão AEM é baratíssima. Você compra o teu laptop, você pode fazer upgrade para a próxima versão de graça. Eles não estão vendendo mais o sistema operacional. Eu tô uma pessoa pura agora. Meus Windows são todos originais, cara. Todos originais aqui em casa. Ah, pô. Né? Ficou barato, a gente compra. Mas, assim, a gente acaba entrando nessa. O Game Pass, pra mim, cara, ó, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Eu esperava lá o Starfield, sei lá, desde que anunciaram há 10 anos atrás, tô louco pra jogar isso. O Starfield saiu Day One no Game Pass, tô jogando. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas você é louco por esse jogo? E se ele sair do serviço? Mas primeiro que não vai, porque a Bethesda é da Microsoft, né? Não vai. Se ele sair do serviço, eu já vou ter terminado. E se eu quiser jogar ele de novo, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, ele vai estar numa promoção e eu compro ele. Mas eu não precisei comprar ele no lançamento. O preço do Starfield no lançamento é quase o valor que eu pago em um ano de Game Pass, cara. É pouquinho menos. 2 jogos que eu joguei no lançamento no Game Pass pagaram a minha anuidade. A Microsoft não ganha dinheiro com isso, mas o problema é dela. Assim, hoje compensa demais. Compensa demais. É que a maior parte das pessoas não compra muitos jogos. Ela compra, sei lá, 3, 4 jogos por ano. E para essa pessoa, se vocês conseguirem convencer a gastar esse dinheiro de 4 jogos numa assinatura, eles estão no lucro, porque eles garantem que a pessoa vai para comprar 4 ou 5 jogos por ano. Essa é a conta deles. E só tem que agora fechar a conta de como é que eles vão pagar
o custo dos E pra jogos. quem joga muito, cara, pra quem joga muito, pra molecada, pro adolescente, isso é uma coisa maravilhosa, porque você paga um mês, você joga, vamos colocar pra nós então, deixa o adolescente um pouquinho de lado. Tirei férias, 30 dias de férias e eu quero jogar, vou rasgar de jogar nas minhas férias. Você assina um mês, você joga até não poder mais. Você cancela a assinatura porque nesse mês você está trabalhando muito. No outro mês você assina de novo, volta, o seu save vai estar lá, os jogos vão estar lá e você vai continuar jogando. Funciona para todo mundo. Acontece muito comigo. Eu tenho um ano pago. Se eu não me engano, meu Game Pass agora só vai vencer em fevereiro ou março, não sei. Mas quando saiu o Baldur's Gate 3, eu fiquei jogando o Baldur's Gate 3, que é no Steam, e a minha assinatura ficou lá, 2 meses parada no Game Pass. Já tá pago, são 2 meses que eu não joguei. O cara fala assim, aí, tá vendo? Mas aí você perde nesse mês. Eu falei assim, mas no outro eu jogo. No final das contas, compensa. Se você terminar 3 jogos em um ano, a assinatura tá paga. É um puta de um negócio. Se isso vingar nos moldes de hoje em dia, com o preço que se pratica hoje em dia, vai valer muito a pena. Não sei se sustenta. Mas do jeito que tá bastante interessante, porque isso aí é cômodo para todo mundo, né? E assim vocês vejam que vai numa direção de que vai eliminando essa história do colecionismo, né? Porque a gente fica com o jogo na medida em que ele interessa a gente. Terminou, a gente não é que vai descartar o jogo, mas o jogo a gente nem até esquece que tá lá. Entendeu? Não configura aquele sentimento de posse, de coleção. Eu acho que esse modelo de negócio até meio que mata esse sentimento de posse que a gente teria no como É ocorre o que o numa PV coleção. falou de filme e série. Filme e série a gente já não coleciona mais. Pouquíssimas pessoas ainda mantêm esse interesse em colecionar. Eu tenho um amigo que coleciona série pirata e ele tem HDs e HDs e HDs guardados num armário lá, que ele vai baixando as séries e vai colocando nos HDs, tem tudo catalogadinho direitinho para não perder, não sei o quê. É a coleção dele lá do jeito dele, como a gente tá falando, cada um tem o seu jeito. Mas assim, hoje eu não sinto nenhuma necessidade de colecionar filme, série, porque eu tenho as assinaturas, eu assisto, quando me dá vontade de assistir de novo, eu vou lá assistir de novo. Quando sai do catálogo, eu fico puto e vou assistir outra coisa. E é isso, fazer o quê? Aliás, esse negócio de baixar, tu falou teu amigo que baixa a série, também tem o lado de baixar ROM, que muita gente baixava ROM no começo, e até hoje baixa, na verdade. Hoje é mais fácil que você pega um pacote completo, mas digamos, é uma coleçãozinha ali também no final. Julgo válido. Coleção de ROM é coleção igual. É intangível, você não pega, mas está ali à sua disposição, você usa a hora que você quiser. Hoje, inclusive o que tem de aparelhinho sendo vendido já com os jogos todos dentro. Aí você fala assim, ah, mas é pirataria, não sei o quê. Mas, pô, cara, é uma democratização do negócio. Quantos e quantas pessoas que não são do nosso circo de nerd, de coleção de jogos. Assim, eu tenho colegas de trabalho que jogavam Super Nintendo comigo na época da escola, que a gente tinha 12, 13 anos, e que agora, depois de velho, chegaram pra mim assim, cara, comprei na internet um aparelhinho que tem aqueles jogos todinho que a gente jogava. Pro cara, isso aí explodiu a cabeça dele, descobrir que tem um negócio desse. E esse povo, é interessante notar que esse povo é maioria. Nós, enquanto fãs, eu não gosto de usar essa palavra fã, nós, enquanto apreciadores ou gente que acompanha jogos desde sempre, a gente é, querendo ou não, uma minoria. O povo, a maioria, é jogador Jogador ocasional, ocasional. joga com a tela esticada, cheio de filtro, dá vontade de vomitar, mas, pô, o cara tá felizão. E não só isso, o cara não é técnico, o cara não entende. O cara não vai saber, ah, vou pegar aqui um emulador, vou instalar Não. e vou rodar uma Se não ROM. fosse um aparelhinho desse que entrega tudo pronto pra ele jamais faria isso. Ele jamais baixaria um emulador. Ainda mais que tem uns emuladores que, pelo amor de Deus, assim, o cara que fez a interface é programador. Ele é programador, porque você precisa de um mapa e de um curso de 48 horas para conseguir fazer uma coisa, né? Então, assim, pro público em geral é muito difícil esse tipo de coisa. As pessoas jamais teriam acesso a isso. E por outro lado, as empresas que poderiam fazer boas coletâneas e lançar para os videogames novos insistem em fazer sempre meia boca. Muito difícil sair uma coletânea legal, né?
Mas sabe por que, Saulo, isso daí? Isso aqui é uma coisa interessante, porque eu já discuti isso com outros amigos meus aqui, inclusive, mesmo então, essa é uma percepção que é meio comum para muita gente aqui fora, com alguns que eu falei no Brasil também, é que existe um lado nostalgia. Então, por exemplo, você pega lá uma coletânea do Sonic, da Sega. Então eu peguei esse por causa que as coletâneas são um lixo na maior parte das vezes. Que o jogo tá com lag, não tá legal. As pessoas não dão bola para isso. As pessoas jogam porque, putz, eu jogava quando era criança. Eles vão lá jogar 5 minutos, 10, vão mostrar pro filho, o filho vai ficar, o que é isso daí? E daí eles vão fazer outra coisa da vida. Mas eles tiveram aquela chama da memória. A mesma coisa que a coletânea da Tartaruga Ninja da Konami. A coletânea foi super bem cuidada na parte de material de produção, arquivos históricos, trilha sonora, mas a emulação dos jogos, boa parte deles é bem ruinzinha. Melhor você jogar no RetroArch, no Switch, os jogos que tem na coletânea, do que você jogar no próprio Switch o cartucho oficial. Chega a esse ponto. Mas o pessoal tá todo mundo falando com 10 sobre 10, clássico instantâneo, trouxe de volta as memórias da minha vida. Ué, teve uma semana da Konami lá no Steam, eu comprei as coletâneas do Castlevania todinha. Não sei se a emulação é boa não, mas eu queria ter na coleção. Eu queria ter na coleção digital lá no meu Steam, comprei as coletâneas do Castlevania todinha. É o Castlevania, acho que é o Classics Collection e o outro é o Advance, né, que são as dos portáteis. Essa eu tenho vontade de jogar, porque eu quero ver como é que eles trataram pra botar os jogos dos portáteis tela cheia. Nos emuladores é muito. Mas tá tudo esticado. Não, nos emuladores é muito bem feito, tá? Nos emuladores, pra você ter uma ideia, alguns Castlevania do Game Boy Advance, pelo Game Boy Advance tem uma tela pequena, com a iluminação não tão boa, a Konami fez os jogos com as cores muito vivas, colocou uns contornos nos personagens para poder ficar mais destacado, e o pessoal do emulador fez correção de ROM, de cor na ROM para deixar uma coisa mais bonita para você rodar na tela grande. E não só isso, esses jogos, se você rodar eles no próprio DS, que tem tela reta iluminada, eles já não ficam Já legais. não ficam legais. Então, assim, o pessoal da cena às vezes manda melhor do que as empresas. Mas eu não consigo. Eu, quando sai uma coletânea de uma série que eu gosto, eu quero ter na coleção digital. Não tem jeito. Carlos, também conta pra gente um pouquinho, para o pessoal que não tem ideia do que é isso, mas porque a gente fala que ROM também pode ser uma coleção, a aventura que era baixar ROM lá no final da década de 90, quando começaram a surgir os emuladores. Eu, quando estava fazendo iniciação científica, em 95, eu fazia iniciação científica no CTI, que era o Centro de Tecnologia para Informática, que hoje é o tal do SEMPRA, o Centro de Pesquisa Renato Archer, lá em Campinas, né? E lá eu trabalhava com um Pentium 90 na época. Eu chegava mais cedo lá, na iniciação científica, para baixar ROM, para um MAME, que era aqueles MAMEs iniciais, que não emulava nada, só de linha de comando. E eu me lembro, gente, de boa, por Deus, tá vindo na minha cabeça, eu ficava jogando que nem louco, extasiado, comando, aquele comando da Capcom, porque foi um dos primeiros jogos que eles emularam. Então eu baixava a ROM, dava lá MAME comando e ficava jogando aquilo. Na época, assim, antes de começar a trabalhar, eu chegava mais cedo no expediente para baixar, jogar, brincar, porque em casa o que eu tinha era discado, era internet discada. Era um parto você baixar a ROM da internet discada em casa. Aí eu chegava lá, tinha uma internet rápida no centro de pesquisa, eu usava e abusava. Depois, quando eu fui para o mestrado, quando eu terminei a graduação e fui para o mestrado, mesma história. Eu ia no final de semana no laboratório para ficar baixando ROM. Eu lembro de baixar a ROM do Combatribes, que era uma ROM grande. Exato, eu não conseguia baixar em casa. Eu pegava o busão, sabadão de tarde, ia para o laboratório, porque eu tinha a chave do laboratório, que o meu orientador deixava comigo, né? Eu era meio que responsável pelo laboratório. Passava a tarde baixando o ROM e aproveitava para pegar principalmente ROM de Neo Geo. Pegava lá os Metal Slug da vida, que era tudo aquelas ROM de 10, 15, imagina, 10, 15, 20 megas em casa na época com internet discada, era um horror. Hoje, você vai fazer isso aqui em casa, um espirro vem, Você né? pisca Mas o olho, naquela chegou a época, ROM já. chegou. O que é uma ROM grande hoje? Uma ROM grande de Neo Geo é aquele Garou, Mark of the Wolves lá, que eu acho que é 70 Cara, olha megas. só, eu não sei
qual é a velocidade da internet de vocês aqui. A minha, se eu não me engano, é 600 megas assim, por segundo. A gente baixa o ROM set, o full set do Neo Geo em menos de 1 minuto. Hoje tem o full set, porque antes não tinha, era ROM separado e tava cada uma no Você site. tá falando de 95? Então o seu período deve ser muito parecido com o meu. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Em 95 eu não tinha internet na minha casa, nem discada, eu não tinha nenhuma. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha internet em casa e ele não deixava a gente usar se ele não tivesse do lado, né? Aquela coisa. Então eu comecei a trabalhar na empresa lá do meu pai, ajudar. Você falou do Pentium 90, eu tinha um Pentium 100 nessa época. Não, devia ser 95, 96, por aí, não sei. Eu gosto de medir esses anos pelo King of Fighters. 96, por aí, 95. Eu não jogava o 97 ainda não. Eu ia pro trabalho e lá tinha internet e o computador e funcionando o dia inteiro. Não era nem banda larga nem nada não, era discado também, mas eles rufavam o dia inteiro lá. A minha rotina diária era chegar no trabalho de manhã, o chefe chegava mais tarde, né? Nessas épocas os chefes gostavam de chegar tarde no trabalho, né? Eu chegava de manhã, então eu já ia lá no meu favoritos, já tinha todos os sitezinhos de ROMs e de emuladores para poder eu entrar em um por um para poder ver assim, saiu versão nova do Mami? Saiu. Que jogo ela emula? Porque o Mami não rodava tudo igual ele roda hoje. Não rodava tudo. Por exemplo, você queria jogar Double Dragon 2, mas ele só rodava o 1. Aí você tinha que ficar olhando lá. Não, saiu a versão nova do Mami. Aí você olhava lá no What's New. Aí tava lá, What's New? Double Dragon 2 emulado previamente. Você falou assim, opa, quero assim mesmo. Aí você entrava lá, o jogo tava todo cagado ainda. Não, mas em breve vai ter. Você tinha essa expectativa. Aí isso começou com o Mami. Depois veio pro Neo Geo. Neo Geo era a mesma coisa. E o Neo Geo tava legal porque a emulação do Neo Geo era muito boa na época. O jogo chegou ao ponto de você conseguir emular o jogo no mesmo ano que ele saía. Isso era uma loucura, assim, eu fui chamado de mentiroso no fliperama uma vez, se eu não me engano foi King of Fighters 99, já contei essa história lá na live da Warp Zone. Eu fui pro fliperama jogar com meus amigos, aí o cara falou assim, ó, chegou a máquina nova, King 99, não sei o que, olha só, blá blá blá. Eu falei assim, gente, esse jogo já tem no emulador. Dá pra rodar lá em casa. Você tá de sacanagem, o jogo acabou de ser lançado, acabou de chegar aqui, não sei o quê. Você é mentiroso. Eu tive que levar os moleques na minha casa pra mostrar pra ele que o jogo tava lá, que dava pra jogar. Chegou nesse nível, por volta de 98, 99, meio que emparelhou. O jogo saía mais no mesmo ano, de Neo Geo. E aí a gente tinha outra expectativa que eram os jogos do CPS2, da Capcom, porque esses eram criptografados, então tinha um site... o nome do site era CPS2 Decrypt, CPS2 alguma coisa, que era só os... assim, tinha uma área para você fazer doação, para os caras comprarem as placas, e tinha o status do trabalho dos caras. E aí, cara, quando os caras conseguiram descriptografar o primeiro jogo, foi uma loucura. Aí eles conseguiram descriptografar, aí falaram que ia sair um emulador só para isso. Aí apareceu uma versão modificada do emulador de Neo Geo lá que conseguia rodar o jogo. Você fazia uma gambiarra lá e o jogo rodava. Os caras fizeram uma versão diferente que pudesse suportar uma coisa assim, eu não lembro bem. Cada dia era uma novidade. Então por isso que a gente colecionava. Porque não era igual hoje, que você tinha que falar assim, quero jogar Metal Slug. Você vai lá no arquivo.org, tá lá, você baixou, acabou. Você não vai achar o jogo, você vai ter que baixar o full set para aquele MAME, aquele ROM set completo, com tudo. Aí você vai conseguir jogar o Metal Slug 2 no meio de todos os Metal Slug e os outros todos os jogos que estão no pacote. Eu tenho um CD aqui em casa, da Kodak, aquele Kodak Gold, lembra? Que era douradinho, grosso. Tenho ele aqui em casa até hoje. Um, entre aspas, full set de Super Nintendo, que não é o full set, falta jogo pra caramba, mas a gente achava que era. Que foi o seguinte, eu e um amigo meu, Cristiano, a gente tinha internet no trabalho e a gente combinou. Você procura os jogos de Z para A e eu procuro de A a Z. E a gente ia nos sitezinhos pingado. Esse site tem Mario Kart. Esse site tem Super Metroid. Assim, os sites não tinham tudo. Você ia pingadinho. E a gente ia pegando os jogos. E aí um dia a gente combinou. A gente levou os nossos HDs de casa. Na casa de um amigo nosso que gravava CD cobrando. A gente levou os HDs na casa dele para ele fazer pra gente o CD com, entre aspas, todos os jogos do Super Nintendo de A a Z. Eu tenho esse CD aqui até hoje, falta jogo pra caramba. Japonês, então falta quase todos.
A gente pegava só o que a gente sabia de americano, que a gente ia olhando nos sites assim, que a gente lembrava. Mas foi aquele trabalho de formiguinha, foi como se, foi uma coleção mesmo. Foi uma coleção mesmo. Do tipo, gente, existe Final Fantasy V. Ah, mas onde é que tem? Não sei. Dizem que tem em tal lugar. Existia ROM rara, né? Podemos dizer assim. Na verdade, naquela época você conhecer quem tinha as coisas era meio que uma habilidade social. Você conhecia quem conhecia as coisas, você tinha acesso. Não conhecia ninguém, estava no mato sem cachorro. Era uma coisa surreal. E o interessante é que esse sentimento de coleção, ele vem exatamente dessa dificuldade em garimpar essas coisas, né? Que a gente fazia em conjunto com amigo. Então vocês vejam que existe o laço social, existe a convivência, existe a ansiedade pela busca, né? Então isso tudo traz uma importância maior para o ato de colecionar ROM, né? Que é uma coisa que de um certo modo se perdeu hoje com esses pacotes todos disponíveis e que você não tem que fazer nada a não ser baixar. Mas mesmo hoje, você ainda consegue ter uns lampejos de raridade, vamos dizer assim. Há uns tempos atrás, acho que uns 2 meses, eu li uma notícia em algum lugar. Li não, eu vi, né? Porque hoje as pessoas só fazem vídeo, né? Você não lê mais matéria. Eu vi um vídeo de um cara falando da emulação do N-Gage. E ele mostrou a emulação funcionando e falou que no próximo vídeo dele ele ia ensinar o passo a passo. Eu segui o cara. Não vou, infelizmente eu não vou ter aqui para poder passar para vocês, eu não faço a menor ideia de onde está esse vídeo agora. Eu vi o segundo vídeo do cara e cliquei nos links todos lá. É um caso desses do emulador que você tem que fazer faculdade para aprender a usar. Usabilidade zero o negócio. E eu consegui rodar os joguinhos todos do N-Gage que eu testei funcionaram. E é uma emulação que até pouco tempo atrás não existia mesmo. Assim, o pessoal, a emulação do Symbian talvez não seja uma coisa muito procurada, né? Não haja muito interesse. Mas o N-Gage, ele tem alguns jogos legais que são exclusivos dele. E assim, emulação, de certa forma, é preservação também, né? Então, assim, Não só o Engage, mas o Zibo. O Zibo saiu recentemente o emulador saiu, dele, não existia. saiu. Não tinha como jogar o Double Dragon ruim do Não, Zibo não em tinha como casa. jogar Agora nada. tem. Não tinha como jogar Superboy Across, que é um jogo exclusivo dele. Mas assim, eu fiquei muito feliz, cara. Eu instalei o emulador do N-Gage aqui, futuquei, botei, roda com uma velocidadezinha direitinho. Aí eu testei o King of Fighters dele, que tem uma fase exclusiva. Falei, pô, legal. O Sonic dele que só saiu pra ele, né? Que é o Sonic N, funcionou. O Pathway to Glory, que é um joguinho legal de estratégia, tem o 1 e 2, é exclusivo dele também. Que assim, gente, eu fui um cara que teve N-Gage que falava com o telefone de lado na orelha. Fiz isso na época. Eu realmente tive vários joguinhos do N-Gage e gostava muito do aparelho. Gostava demais. Que Eu legal. tive ele na época mesmo e era muito interessante porque o pessoal ficava sacaneando, porque ele era um troço esquisito. Só que era um troço esquisito que enquanto os amigos. Vai segurar É, tudo. é um troço esquisito que enquanto os nossos amigos jogavam o jogo da cobrinha no Motorola, no Nokia dele, eu jogava King of Fighters no telefone. Então, assim, por mais que muita gente fale mal dele hoje, da qualidade dos jogos, essas coisas, assim, na época era um troço impressionante. Os caras chegavam e falavam assim, pô, esquisito esse teu telefone. É, tem joguinho. Ah, que joguinho que tem? Você colocava, o cara passava mal. Eu jogava emulador de Mega Drive, Pico Drive no N-Gage. Nossa, frame skip até não poder mais. Horrível. Mas funcionava. Carlos, você que não estava falando agora nesse momento, conta pra gente então qual que é o teu balanço da conversa. Olha, eu achei bastante interessante. É sempre muito legal assim a gente poder conversar com gente que tem mais histórias, né, para contar. A gente tem as nossas tudo, mas eu acho extremamente interessante compartilhar, né, e ouvir essas histórias também e ver que no final das contas elas são todas semelhantes, né? Nossa, eu achei extremamente válido e assim, eu sempre acho muito bom participar desses eventos que o PV faz no Mofado Cast, exatamente por essa troca de experiência e ver que nós estamos todos aí no mesmo barco, compartilhamos as mesmas coisas, temos os mesmos interesses, as mesmas histórias, as mesmas vivências, né? E a gente vê que de norte a sul é tudo uma coisa só. E isso acaba sempre unificando e estreitando, né,
esses laços com pessoas assim que a gente acaba não conhecendo pessoalmente, infelizmente, né? Mas que graças à tecnologia que a gente tem hoje, a gente acaba conhecendo e acaba considerando até como se fossem pessoas próximas a nós pela proximidade das histórias. Eu acho extremamente válido. Só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. Com certeza, cara. Se eu for listar quantos bons amigos que eu fiz por causa dessas loucuras de coleção, é muita gente mesmo, né? Pessoas que ainda não conheci pessoalmente, igual vocês, a gente ainda não teve a oportunidade de tomar uma cerveja junto, infelizmente. Infelizmente, mas com outros eu já consegui. É muito legal isso. Tem mais de 20 anos que eu tô metido em grupo de coleção. A gente está em 2023, então tem exatamente 20 anos a primeira vez que eu dei a louca de ir para São Paulo para encontro de videogame com pessoa que eu nunca vi na vida. Não me colocaram numa banheira de gelo, não roubaram meu rim Não perdeu um rim. e viramos amigos. Então, assim, eu acho isso legal pra cacete. Sobre o assunto que a gente estava falando, que é coleção, coisas digitais são coleção. Eu sugiro que os dicionários mudem, que eles passem a dizer que coleção é tudo aquilo que você resolve juntar. Se você está juntando fisicamente, na sua cabeça ou na nuvem, não importa. Você juntou e chamou de coleção é coleção. Essa é a correção que tem que ser feita. Agradecer ao PV por mais uma vez me convidar para estar aqui. Eu queria poder participar todas as vezes. Infelizmente eu não posso, nem que você queira me chamar. A gente sempre tem os nossos compromissos, as nossas coisas, mas a gente arruma um tempinho. Muito, muito bom bater papo sobre isso, cara. Eu ficaria aqui até 3 horas da manhã. Fácil. Legal. Também, eu também. Cara, eu queria agradecer vocês dois aí pela presença. Pô, sempre legal bater esse papo. E ainda temos que um dia marcar aí no Brasil uma cervejada quando for Quando visitar você aí. vier, Então, ferrou. A gente vai ter que dar um jeito. aí ferrou, né? Aí vai ser a agenda de A gente vai dar, a primeiro-ministro. gente Vamos vai falar dar de um norte a jeito. sul. Você tá longe do Rio de Janeiro, não sei como é que eu vou fazer. A última não, a penúltima vez que o Felipe veio, eu fui pra Campinas, cara. Nós demos um jeito e se encontrou todo mundo lá. Eu tenho sorte que a família do PV é de Curitiba, eu tô aqui no Paraná, são 360 quilômetros, mas é ível. Ó, vou Ível, cobrar de você, tranquilo. hein? Opa, tô dentro. E pra fechar o assunto, então, aquilo. Eu sei que vai ter cagador de Harry que vai chegar aqui no comentário, vai chiar, mas desculpa, gente. Coleção digital existe. Se eu não falei digital no vídeo anterior lá sobre o que é uma coleção, por causa que a definição do dicionário não tinha, e como o Saulo falou, tem que atualizar isso daí, porque a gente tem coleção de música, tem um monte de coisa que é digital e é uma coleção, independente da questão da transferência de posse, da questão de se meu disco quebrar eu não vou ter como conseguir outro do lugar. O fato é, juntou coisas próximas, curte aquilo, é o que interessa. Se o cara quiser colecionar comentário tóxico no vídeo, ele pode. Né, Pepe? Bah, Boa, boa. é só dar umas comidinhas pro troll ali que resolve. Ah, não, eles fisgam por pouco, né? Por muito pouco tá chegando lá tudo pra encher o saco. Eu adoro. Certinho. Então, pessoal, vou agradecer para todo mundo que ficou aqui assistindo o vídeo, aguentando o nosso bate-papo. Muito obrigado, então, por ter participado aqui. E obrigado, Saulo e Carlos, por ter participado junto aqui. Então, isso aqui, gente, termino mais um MofadoCast e a gente vai se ver na próxima. Então, não esqueça daquele joinha maneiro aqui no canal. Assinem, clique no sininho, faça aquele escambau todo e dá uma passadinha no canal da Falcon Soft ali para ver o que o Saulo tá Vai ter umas aprontando coisas lá de legais joguinho. aí, ó, em breve. Bacana, então. Então, galera, é isso aí. Um abraço. Mas acho que ele pegou, ele deu aquela chacoalhada de cabeça pra jogar o cabelo pro lado e deve ter feito isso. Ah, muito cabelo, né? Tem mais do que eu, cara, tá no lucro. A minha coleção tá mais completa que a de vocês. Ó, o Saulo ali tem o full set. Ah, Mas eu não queria contar, não, mas aqui em cima já tá começando a ficar mais ralo, hein? Pô, teu corte de cabelo é o corte de motel, né? Na frente como é tá que as é isso? entradas e atrás tá foda. Ele tirou o negócio já. Pipocou na hora, já sabemos que era isso mesmo.